Boa noite. Hoje queremos falar especialmente para as crianças. Bem, pode ser que elas nem estejam nos ouvindo, mas vale a pena pedir licença a elas para falar sobre nós, os marmanjões, os tiozãos, os adultos. Sim, crianças, vocês podem não saber, mas nós adultos brincamos muito também. Sabe aqueles carrinhos de plásticos ou de metal que vocês têm e aí brincam com eles na calçada ou mesmo dentro das casas? Pois é, nós também brincamos com os nossos veículos no trânsito. Nos autoramas da vida, aceleramos, fazemos curvas arrojadas, participamos de rachas, desrespeitamos a sinalização, ultrapassamos em locais proibidos. Somos os super-heróis do volante. Pena que, diferentemente das histórias em quadrinhos, milhões de nossos super-heróis morrem no trânsito. Você aí, criança, já jogou o banco imobiliário, que antigamente era em papel e agora está virtual? Pois é, nós também brincamos com o dinheiro, principalmente o do cidadão. Temos diversos tipos de jogos, o da corrupção, o do poder, o jogo das falcatruas, o jogo das cartas marcadas. O objetivo é ganhar dinheiro à custa dos cidadãos que pagam os impostos. O interessante desses jogos são as regras. Por exemplo, muitas vezes um jogador é considerado culpado pela sociedade por ter roubado, mas de repente ele paga uma carta especial chamada propina e olha ele lá, jogando novamente com o dinheiro público. Você, criança, também deve ouvir falar muito de meio ambiente na escola, não é mesmo? Sabe por quê? Ao longo do tempo, nós, adultos, fizemos e ainda fazemos muita arte. Destruímos as florestas, ateamos fogo nas matas, poluímos os rios, gastamos muita água, matamos os animais. Por isso, merecemos realmente levar umas palmadas da mãe natureza. Bem, esse papo está ficando muito chato, não é mesmo? Falta nele a alegria, a espontaneidade, a graça que só você, criança, tem. E é que em nosso mundo dos adultos, infelizmente, existem muitas brincadeiras que não têm graça nenhuma. Estamos começando mais uma edição do Hora da Verdade nesta segunda-feira, 10 de novembro de 2014. E o assunto de hoje é muito importante para todos nós, para adultos, para crianças, para idosos, para todos nós de Poços de Caldas, principalmente do Brasil, por que não dizer assim. Mas quem vai apresentar o assunto e os entrevistados dessa noite é a jornalista Natália Carvalho. Grande acúmulo de veículos, pedestres que não atravessam na faixa destinada a eles e motociclistas que passam entre os carros. Esses são apenas alguns dos problemas encontrados no trânsito do município. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, Poços conta com população de mais de 162 mil habitantes. Já a frota de veículos está em torno de 100 mil. Difícil aqui, viu? É meio difícil. Até nós que é de fora, vem aqui, difícil aqui. Tá um caos. Simplesmente horário de pico, das 6 ao meio-dia, por aí, dali pra frente é complicado. Às vezes fecha a gente, né? Só porque ser motoqueiro são discriminados, né? Muitas vezes. Alguns respeitam, a maioria não. Para falar sobre educação no trânsito, dúvidas para retirar a CNH e psicologia no trânsito, recebemos a atendente-geral Maria Aparecida Ramos, o educador de trânsito Onildo Maciel e a psicóloga Gleide Rosignoli. Pois é, então, a jornalista Natália Carvalho apresentou os entrevistados dessa noite e o tema para você participar desse programa, dialogar com a gente aqui através do 3721-6955 ou através do nosso endereço eletrônico, jornalismo@tvpox.com.br, onde quer que você esteja, é importante a sua participação, já que o trânsito é muito importante em Poços de Caldas. Como é que está o trânsito local? Você tem a sua opinião? Então vamos conversar sobre isso com a atendente-geral Maria Aparecida Ramos, o educador de trânsito, nosso amigo Maciel, e também a psicóloga Gleides Rosignoli. Bem, eu vou abrir o espaço para vocês opinarem sobre isso, já que o tema de vocês diário é trânsito, não só, principalmente a educação no trânsito, né? O comportamento psicológico das pessoas que estão no trânsito e também a educação, né? Como aprender teoricamente, né? As placas, enfim, todas as questões que envolvem o trânsito local e do Brasil. Mas vamos falar sobre o trânsito em Poços de Caldas. Na opinião de vocês, que estão aí há tantos anos lidando com o trânsito, como é que está a situação do trânsito em Poços de Caldas? E vocês podem abrir aí, a gente vai conversando
de uma maneira muito descontraída. Boa noite para vocês, obrigado aí ao Maciel, não sei se é ele que vai começar a falar, a Gleides e também a Maria Aparecida pela presença. Boa noite, boa noite. Boa noite. Eu gostaria de começar já sobre esse assunto, né? Porque, na verdade, nós temos aí duas palavras importantes, trânsito e cidadania. Né? Trânsito é um grande palco social, onde todos têm direitos de ir e vir livremente. Temos ali muitos atores, os motoristas, seus passageiros, pedestres, ciclistas, motociclistas, skatistas, agora privilégio de posse, charreteiro, carroceiro, né? Policiais, vendedores ambulantes, todos usando o mesmo palco, o mesmo espaço físico, né? Então, esse é um direito garantido pela Constituição. E temos, por outro lado, a cidadania, que é quando a pessoa está, o indivíduo está bem informado, né, dos seus direitos, seus deveres e exerce isso, desfruta dos seus direitos no trânsito. Agora, como casar isso, né? Como conciliar essas duas coisas? Então, aí realmente é muito importante estarmos falando sobre outros subtemas, né? Como, por exemplo, certo comportamento que hoje compromete a segurança no trânsito, alguns fatores que favorecem a intolerância no trânsito e também o próprio relacionamento interpessoal no trânsito, né? O que pode ser feito para aprimorar esse relacionamento. E até, por que não dizer isso, sobre a legislação em si e, de repente, a direção defensiva, dois temas, né, distintos, como conciliar essas duas coisas, né? Então, podemos estar falando sobre esses aspectos, né, distintos. Eu gostaria de abordar a questão de comportamento que interfere na segurança do trânsito, né? Então, nós temos aí uma questão realmente comportamental, porque às vezes a pessoa, por exemplo, sai com certa pressa para o trânsito, às vezes tem um compromisso, um certo horário, e ele deixa para a última hora, né? E então, confiando no carro que está lá embaixo esperando, né, assim dizer, na porta, e esquece que o trânsito, o transitar em si, vai se deparar com outras pessoas, né? Vai ter que conviver com outras pessoas. Então, uma das coisas que favorece a insegurança é essa pressa, né? Se pudermos sempre nos organizar nesse sentido de termos uma definição de um horário para sair e não tentar tirar esse atraso no trânsito, seria muito bom, né? Outra coisa também, nós temos no próprio trânsito, pelo fato de ele ser dinâmico, você está em um certo espaço, de repente já está bem distante, então ele vai se modificando. Então nós temos muita aparência do erro. Vamos dar um exemplo, eu estou atrás de um carro que parece que está lento demais e posso ficar irritado com essa ação, né? Esse tipo de motorista, mas pode ser que tenha outro carro na frente dele causando aquela lentidão, né? Então, eu posso tirar uma conclusão que não é real. Então, essa paciência, agora substituindo a intolerância por qualidades, virtudes que devemos ter, né? De saber ceder um pouco do nosso espaço, né, para outros, né? Plantar a solidariedade, aquilo que nós vamos precisar lá na frente, por exemplo, um gesto, vou sair com o meu carro, estou em pleno trânsito e vejo que alguém quer sair para o trânsito e talvez ele está lento, né, um carro atrás do outro. Não custa, eu gasto alguns instantes, alguns segundos, quem sabe, fazer um sinal para ele sair, né? E às vezes até ele está precisando, né, prementemente de ir para, quem sabe, levar alguém que está passando mal na Santa Casa, e então eu planto alguma coisa que um dia eu vou precisar disso, um gesto assim, né? Então não tem como a gente querer colher uma coisa que não plantou. Agora, o que você está falando aí é muito importante, Marcelo, porque você está lá, lógico, eu fiz uma pergunta de um caráter bastante amplo para dizer como é que está o trânsito em Poços. E você, claro, disse, olha, na verdade nós temos que pensar talvez um pouco mais embaixo, é como as pessoas se comportam no trânsito, né? Quer dizer, na verdade você foi muito educado, né, na questão da minha pergunta, que buscava talvez colocar assim a situação do trânsito em Poços, porque costumam dizer que o trânsito em Poços está caótico, por exemplo. E caótico é uma palavra às vezes que eu acho muito pouco, às vezes muito expressiva demais ou pesada, mas é o que se usa aqui às vezes falar sobre o nosso trânsito. Agora, esse trânsito que nós estamos vivendo em Poços de Caldas, em relação ao que você pontuou aí, e é claro que existem muito mais coisas, vocês acreditam que os motoristas, pedestres, os atores todos que você se referiu em Poços de Caldas estão cumprindo com esses direitos e obrigações? Isso está acontecendo ou não? Ou a gente ainda precisa de muito mais educação
para que o trânsito não seja, apesar de todos os problemas de excesso de veículos que nós temos, não seja tão caótico desse ponto de vista de vagas, de pressa, de mortes no trânsito. Infelizmente, né? Hoje em dia, conforme você está falando, com esse trânsito caótico, a frota tão grande como está, tão ampla, as pessoas estão levando isso, muitas vezes, o ato de dirigir, essa pressa, essa correria toda, acaba que a pessoa, ao invés dela ter uma certa tolerância, como o Maciel relatou, né, ceder a vez para o outro, entender por que ele está lento, dar uma seta, olhar um retrovisor, né, eles estão esquecendo desses detalhes, né? São mecanismos, né, que você tem que ter um conjunto ali, né? As pessoas hoje em dia esquecem de dar seta, elas esquecem de olhar o retrovisor. Infelizmente, muitas pensam que a seta dela freia o carro de trás, né? Ela resolve que ela vai entrar, dá seta e já entra o outro que se vire atrás, né? Então, isso causa um transtorno, né? Conforme o Maciel mesmo se referiu, né? O trânsito, usando a metáfora que ele utilizou ali, de que nós temos um palco, que é justamente as ruas, as avenidas, as calçadas, né? E que às vezes essa atuação nossa individual não pensa na atuação coletiva. Sim. Quer dizer, a minha atuação vai depender da sua da minha. Se eu não fizer a minha parte dentro dessa peça teatral, acaba por ocasionar problemas, não é isso? É verdade. Eu tenho um cliente que um dia chegou em mim e falou assim: vocês não ensinam a dar seta? Vocês não ensinam a pessoa a andar direito no trânsito, olhar retrovisor? Né? Porque tem muita gente que tira a carteira e depois ela vai conduzir da maneira que ela acha que ela deve, né? A autoescola, o instrutor, ele ensina tudo direitinho, passo a passo, como que ele deve conduzir, com segurança dele mesmo, com segurança para o próximo, né? O maior cuida do menor, né? Exato, Então, assim, a regra de segurança, tudo isso é ensinado. Só que, infelizmente, muitas pessoas falam: vou fazer direito lá no exame. Depois eu vou ver do meu jeito, porque não precisa de tudo isso. E isso é um mecanismo muito perigoso, né? Gleides, vou incluir você aí como psicóloga, justamente por isso. Esses dias eu estava comentando assim com a minha esposa, por exemplo, eu acredito que às vezes é um comportamento meu e que muitas pessoas podem passar pelo mesmo processo, pelo mesmo problema de ordem talvez psicológica. Eu disse a ela assim: eu não vou mais dirigir no centro da cidade. Eu vou deixar meu carro lá em casa e vou descer a pé, porque talvez o meu índice, o meu grau de estresse já esteja tão alto que eu já começo a me comportar, não digo erroneamente, porque eu tento permanecer sem prejudicar o outro. Mas, de qualquer maneira, o trânsito às vezes deixa as pessoas mais estressadas. Como é que está o comportamento dentro do ponto de vista psicológico das pessoas no trânsito? Esse comportamento, vou largar a mão de dirigir, porque eu já não estou, parece que eu não estou aguentando mais o trânsito. Boa noite, obrigado pela sua presença. Boa noite. Então, o trânsito de Poços de Caldas, a nível emocional, ele está muito doente, né? As pessoas hoje, elas são muito imediatistas. Então, elas não têm paciência, elas não têm tolerância. Então, o condutor do veículo, ele reflete muito o que ele é. Eu vou refletir no meu comportamento, no ato de dirigir, aquilo que eu sou como pessoa. Então, o que a gente vê no trânsito é um trânsito doente, que não tem educação, ninguém dá sinal para ninguém espera ninguém. Então, aquela ansiedade, sabe, muito acentuada. Então, se a gente não começar a mudar o nosso eu, porque eu costumo falar que o trânsito muda quando eu mudo. Então, nós vemos assim um nível de estresse gigantesco. As pessoas hoje em dia, os homens não respeitam mais as mulheres, não tem mais aquela delicadeza de dar espaço para a mulher passar, né? Então, qualquer coisa é motivo de xingamento no trânsito, não tem a menor educação. Então, as pessoas hoje estão muito estressadas. Então, o nosso objetivo aqui é passar para as pessoas que estão nos assistindo, melhorar um pouquinho disso, né? Melhorar, trabalhar sua calma, trabalhar sua ansiedade, fazer o percurso antes de sair de casa, para não estressar e ver que aquele momento ali é o momento que ela está dirigindo, né? Que ela lutou, ela tirou a habilitação dela, que o veículo é uma coisa positiva, que está levando ela, está adiantando ela nos lugares que ela vai, e não como uma coisa já sair enfurecido de dentro de casa. Agora, eu vou terminar esse bloco, já que a gente está falando de educação. É claro que tem muitos outros assuntos para a gente comentar aqui. Eu só vou chamar um pouco a atenção para o próximo bloco em relação a essa questão da educação no trânsito ainda. Vocês não acham que, por exemplo, a pessoa vai, a gente vai falar sobre isso, ela vai lá na autoescola, aprende uma série de coisas importantes e tal, e depois ela, claro, ela passa
pelo exame de habilitação e ela começa a dirigir. Mas depois parece que ela perde totalmente o contato com a educação no trânsito, porque ela já não frequenta mais escola nenhuma, já não tem muita educação no sentido assim pedagógico mesmo, das autoridades, ou de quem quer que seja, para continuar educando. O processo parece que se interrompe. Como é que vocês veem a continuidade? A pessoa sai da autoescola e aí? A autoescola saiu dela depois? Então a gente vai falar sobre isso no próximo bloco. Você participa pelo 37216955, jornalismo@tvpox.com.br. Não sai daí.